Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Assim vai dizer a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, ele entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: ele é digno que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Jesus então foi com eles. Não estava longe da casa, quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que o meu servo seja curado. Pois também eu estou sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faze isso, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Meus irmãos, nós estamos nos debruçando sobre uma palavra muito linda, porque por detrás e como consequência dessa palavra, nós temos o despertar da admiração de Jesus. Jesus ficou admirado com aquela fé. Ora, é próprio do amor querer ser admirado, é próprio do amor admirar, né? Nós aqui na bancada, a maioria de nós, todos nós aqui somos casados, né? E realmente, naquela fase do encantamento, a gente busca essa admiração. Eu com a minha esposa, a Luana, para quem eu mando o meu beijo carinhoso, sempre estou buscando a admiração dela também. Quanto mais em relação a Deus na nossa fé. É próprio do amor a experiência da admiração, do querer ser admirado e do se espantar com a admiração. E na nossa relação com Deus? Nós queremos e buscamos essa admiração? O Evangelho de hoje quer nos revelar, a palavra de hoje quer revelar a você que está refletido conosco hoje, segredos para despertar a admiração do nosso amado, de Deus, de Jesus. E para que nós adentremos nesses segredos, eu quero contextualizar o ambiente em que essa palavra se transcorre, falando primeiro da circunstância em que essa palavra se desenrola. Ora, a gente percebe no versículo 1 desse Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que o evangelista começa mostrando-nos uma ordem qualitativa da palavra, uma ordem qualitativa dos eventos. Como assim? Vou me explicar melhor. Veja bem, o versículo 1 começa dizendo: quando Jesus acabou de transmitir todas as palavras ao povo, ele foi a Cafarnaum. E em Cafarnaum acontece uma série de milagres. Particularmente nesse trecho do capítulo 7, nós vamos testemunhar 2 grandes milagres: a cura do servo do centurião e a ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas muito interessante que o que precede esse momento é justamente Jesus que profere a palavra, Jesus que prega a palavra. Por isso, nós estamos aqui numa ordem
qualitativa. Antes do milagre, antes do testemunho, antes da ação de Deus propriamente dita, a experiência da escuta, a experiência do acolher a palavra de Deus. Isso é muito importante. Inclusive, essa é a marca da Canção Nova, essa é a marca da igreja, essa é a marca desse programa. Você que diariamente toma café conosco, aqui no Sorrindo para a Vida, nós nada mais fazemos que começar o dia recebendo o anúncio da palavra, para a partir da palavra podermos testemunhar as graças, as bênçãos e as promessas de Deus para a nossa vida. Portanto, existe uma ordem qualitativa. A graça, a promessa, o milagre é precedido pela experiência da escuta da palavra. Essa é uma regra da vida espiritual, gente, que nos faz entender que toda a promessa de Deus, toda a graça de Deus depende, veja, é uma condicional, depende da nossa escuta da palavra. Como quando pegamos a história da salvação, a gente entende bem isso. Qual é a maior das graças que nosso Deus nos concedeu? Qual é o maior dos presentes que nosso Deus nos concedeu? É a encarnação do seu Filho. É Jesus que vem habitar em nosso meio para a partir daí revelar o amor de Deus. Ora, essa experiência da graça das graças que é Jesus foi precedida por uma escuta da palavra, por um acolher a palavra. Eu me refiro aqui à nossa mãe, a Maria Santíssima. Enquanto eu preparava essa nossa reflexão, me vinha à mente um pensamento de Santo Agostinho, que fala que Maria, ela foi mais bem-aventurada por ser discípula de Cristo do que por ser mãe de Cristo. Olha que palavra forte. Isso porque, diz Santo Agostinho, antes de Maria acolher Jesus no seu ventre, nós temos aqui o mistério da encarnação, ela o acolheu no seu coração ao acolher a palavra. Perceba, meu irmão, minha irmã, que aqui, nessa experiência de Maria, essa didática, essa regra da vida espiritual se cumpre. A grande promessa, a grande graça é precedida por uma escuta, por um acolhimento atento e frutuoso da palavra de Deus. E é interessante percebermos, ainda no versículo 1, que antes de Jesus diretamente continuar o seu caminho, existe uma observação do lugar aonde ele entra, que é Cafarnaum. Ora, Cafarnaum é conhecida na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, como o lugar que Jesus estabeleceu, o lugar onde Jesus estabeleceu a sua casa, a sua residência durante o seu ministério público, durante a sua vida pública, durante a sua missão. Cafarnaum tem essa entonação, então, de casa. Você nos acompanha aí da sua casa, alguns do trabalho, do carro, mas a casa não é esse lugar de intimidade? Ora, do acolhimento da palavra à intimidade. Nós estamos aqui acolhendo a palavra, porque pela palavra nós somos entronizados na casa, no coração de nosso Deus. E nessa intimidade, aí sim, nós podemos ter o terreno, a terra do nosso coração preparada para acolher as graças, as bênçãos de Deus. Meus irmãos, ainda nessa circunstância, nessa palavra nós temos também um personagem muito interessante, que é o centurião. Vocês percebem que nós estamos tratando aqui da vida de alguém que esse centurião amava. Quem estava doente era um servo, era um empregado desse centurião, mas quem era o centurião? A palavra centurião nos remete a um alto cargo militar do Império Romano. Era uma patente militar de um soldado, de alguém que era responsável por uma junta militar chamada centúria, que normalmente era composta de 100 pessoas, 100 soldados. Portanto, centurião, 100 soldados sob a sua autoridade. Então nós estamos tratando aqui de uma autoridade militar, mas ele era uma autoridade militar delegado sob os cuidados, sob a autoridade do imperador, do governador, do Império Romano.
Portanto, nós estamos tratando aqui de um pagão. E aí, nós vamos entender a dramaticidade dessa palavra quando a gente entende esse contexto. O centurião era um soldado do governador, do rei, que estava subjugando Israel. Porque o Império Romano, nesse contexto do Evangelho, subjugou o povo de Israel. Portanto, o sentimento que se tinha normalmente em torno do centurião, assim como dos pagãos em geral, era um sentimento adverso, um sentimento de revolta, de não mistura. O judeu não se misturava com o pagão, ainda mais se tratando de um funcionário do imperador. Então, gente, nós estamos aqui diante de uma situação atípica. Jesus admira a fé de um pagão. O que motiva Jesus a admirar a fé de um pagão? O que motiva Jesus a quebrar esse paradigma? Vamos ver. Primeiro segredo, então, dessa fé louvável e admirável que hoje essa passagem bíblica quer nos ensinar. Aquele centurião, ele tinha uma fé profundamente marcada pela experiência da palavra de Deus. Ora, como assim, Wilker? Um centurião com uma fé marcada pela experiência da palavra de Deus? É isso que o evangelista Lucas nos deixa entrever. Porque veja bem, se nós pegarmos o versículo 2, ele vai começar dizendo assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Vocês lembram do movimento primário da nossa fé? Tudo começa pela acolhida e pela escuta da palavra. Todo o processo do centurião se deu a partir do que ele escutou de Jesus. Ele escutou a respeito dos poderes, a respeito do amor de Jesus, e a fé foi despertada nele. Essa é a lógica. Nós podemos lembrar aqui aquele texto de São Paulo aos Romanos, né? Como vão crer na palavra de Deus se não existe quem anuncia a palavra? A fé vem da escuta da palavra. Ora, quando eu me apresentei aqui com a Patrícia, né, eu falei, né, dei a dica que eu exerço a minha missionaridade na Faculdade de Canção Nova. Eu sou professor de teologia, então vale aqui a gente abrir para alguns elementos da nossa rica igreja, né? Quando a gente fala que a fé ela é precedida por essa experiência da escuta da palavra, nós estamos entrando numa lógica muito concreta da revelação. O Papa Francisco nos lembra isso numa encíclica denominada Lumen Fidei, quando ele fala assim: a fé ela é marcada por esse movimento primeiro da escuta da palavra. O nosso pai da fé, Abraão, ele não viu em primeiro lugar a Deus, ele escutou, e a partir da escuta ele se colocou a caminho. Ora, gente, esse movimento primário de escutar é algo muito significativo. Diz respeito que a nossa fé não é apenas uma teoria, a nossa fé não é marcada apenas por um lugar, por um templo, a nossa fé diz respeito de experiência concreta. Ora, eu escuto a Patrícia que está do meu lado, o Inácio que está cantando, porque nós estamos vivos, nos relacionando aqui. Portanto, dizer que a nossa fé é marcada pela escuta é dizer que a nossa fé é marcada por um encontro concreto. E aqui nós podemos lembrar um outro Papa, Bento XVI, quando ele tem uma frase clássica, que para nós na Canção Nova é muito querida, né? Bento XVI, no seu primeiro documento, a encíclica Deus Caritas Est, fala: no início do ser cristão, não existe uma grande ideia. Então não é questão de abstração, de inteligência em primeiro lugar. Tampouco um conjunto de leis, pode, não pode, isso é pecado, isso não é pecado. No início do ser cristão, existe um encontro. E não é isso que nós diariamente experimentamos nessa bancada, através da palavra que diariamente é proclamada, através dos testemunhos. A gente vê o amor de Deus nos encontrando na nossa situação concreta e particular. Portanto, meus irmãos, a fé nasce da escuta, e a escuta é essa experiência pessoal com o nosso Senhor. Interessante ainda a gente perceber uma coisa: aquele centurião, ele estava com uma situação muito delicada. O seu servo estava doente. Então a situação do nosso centurião
é uma situação de preocupação, de angústia, e aqui eu quero olhar para você e pedir que você faça esse movimento de se olhar também. Qual é a sua situação? Hoje, o nosso Senhor, através da palavra proclamada, Ele se direciona a você, a sua história. Talvez, como aquele centurião, você se encontra com o coração angustiado por alguém que você ama, preocupado com seu filho. Eu sei que muitas mães nessa hora aí, da lida do dia, organizando as coisas da casa, nos acompanham. Talvez você é esse centurião que se encontra intercedendo pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, ou você, homem, pela sua esposa. Talvez você vive um drama da iminência da morte de alguém, da saudade, como dói. É tirar um pedaço da gente. Certa vez eu li num livro que a morte de quem amamos é um pedaço da nossa própria morte. Era isso que o centurião vivia. A iminência da morte de quem ele amava, aos poucos ia minando a vida dele. E não é assim que a gente se encontra, às vezes, em minhas preocupações, particularmente nós que somos pais, mães aqui, estou com mães aqui, quando a gente vê os nossos pequeninos, ou não tão pequeninos, doentes, parece que o nosso coração sofre mais do que eles. Dizia o poeta, ser mãe é ter um coração batendo fora de si. Ah, meu Deus do céu, eu sou pai do Rafael, do Tobias, e às vezes fico cansado, porque os meninos são, graças a Deus, saudáveis, viu? De 6 da manhã a 8 da noite, com muita energia. Só às vezes? Às vezes não, é todo dia. Só que, em contrapartida, quando eles estão ali amuadinhos, quietinhos no nosso colo, a gente pensa, oh meu Deus do céu, que saudade da bagunça, porque o nosso coração se contorce, Então, talvez você esteja vivendo isso. E hoje, quando nós olhamos para a fé do centurião, que é uma fé que começa da escuta da palavra, a gente quer entender que a palavra de Deus quer nos encontrar em todas as situações. E essa palavra de Deus pode abrir a nossa vida, pode abrir a nossa experiência para o extraordinário de Deus. A palavra de Deus abre você para o extraordinário de Deus. Talvez você me diga, Wilker, eu não estou em nenhuma dessa situação dramática. Graças a Deus não tem ninguém doente na minha família, não estou precisando disso, daquilo, estou vivendo a minha vida. Gente, a fé é uma coisa que se encaixa, que se direciona a todas as situações da nossa vida. Nessa semana, se você acompanha a liturgia diária, vai na missa diariamente, me chamou a atenção o evangelho de segunda-feira, lá em Lucas 17, quando Jesus falou, olha só, se seu irmão pecar contra você, te ofender 7 vezes, e 7 vezes vier te pedir perdão, dê o perdão. E aí os discípulos falam, meu Deus, perdoar tanto assim? Jesus, aumenta a nossa fé. Até o nosso perdão é fruto de uma experiência de fé. Às vezes nós nos confundimos, achamos que o perdão é um sentimento nobre, que vai vir a partir de algo belo que nós vamos ter de iluminação. Não, o perdão é um ato de amor nosso, em primeiro lugar a Deus. Eu perdoo, não porque em primeiro lugar eu estou amando aquela situação que eu fui ofendido, ou mesmo amando aquela pessoa que de fato me magoou. Às vezes eu perdoo odiando, às vezes eu perdoo realmente ainda sentindo a dor da ofensa, mas eu sinto a dor da ofensa e por amor a Deus, pela fé, eu tomo essa atitude de perdoar. Veja, gente, então nós estamos falando aqui dessa fé admirada que se encaixa em todas as situações da nossa vida. Então, hoje a palavra de Deus quer abrir o nosso coração, quer abrir a nossa fé, a nossa mente para a qualidade dessa fé do centurião, que é, como eu dizia, marcada pela experiência da palavra. E aí, gente, no transcorrer desse texto, nós temos alguns elementos bem interessantes que nos ajudam a perceber como que esse centurião, apesar de ser pagão, ele tinha uma experiência muito íntima e de estima pela palavra de Deus. A gente vai ver que o centurião, diante da sua angústia do servo doente, ele enviou alguns anciãos para Jesus, até Jesus, para que esses anciãos intercedessem pela sua situação. Ora, por que ele não foi diretamente até Jesus? E é interessante ainda
a gente percebeu o argumento que esses anciãos deram a Jesus para que Jesus agisse a favor do centurião. Os anciãos falaram assim: o centurião é digno que o Senhor nos conceda esse favor, pois ele ama a nossa nação. Ele é pagão, ele é um soldado, ele é um general do exército romano, mas ele ama a nossa nação a tal ponto que ele nos construiu uma sinagoga. Vamos lá, gente. O que é a sinagoga para o povo judeu? A palavra sinagoga é uma palavra que vem do grego, que significa lugar do encontro. Olha o encontro ali que eu falava. Lugar da congregação, onde as pessoas se encontram para quê? Para escutar a Torá, para escutar a lei de Deus. A sinagoga tem um papel fundamental na identidade de povo de Israel. A gente vê isso na época de Jesus, quando a gente percebe que no Novo Testamento, por exemplo, 57 vezes é citado o termo sinagoga. E das 57 vezes, 30 vezes só dos evangelhos. Na época de Jesus, toda aldeia, toda pequena aldeia, normalmente tinha uma sinagoga, esse lugar do encontro, esse lugar da escuta da palavra. E só em Jerusalém, que era a capital da fé, né, existiam cerca de 450 sinagogas. Que interessante isso. A sinagoga é um lugar do encontro, é um lugar da escuta da Torá, da palavra. E aquele centurião, que não pertencia ao povo de Deus, ele estimava e mandou construir um lugar da palavra para aquele povo. Isso mostra que aquele centurião, embora não fosse do povo de Israel, ele tinha uma profunda estima, uma profunda veneração pelas tradições de Israel. E querendo preservar essas tradições, ele manda construir uma sinagoga, um lugar da palavra. Gente, é muito importante isso. Para preservar a identidade, para preservar a fé do povo de Israel, aquele centurião manda construir um lugar da palavra. Na história de Israel, aqui vocês estão falando, né, também com um professor, então é bom esses elementos assim de contextualização. Nós vamos ver que o povo de Deus passou por alguns exílios, que é aquela experiência de ser subjugado por povos mais poderosos e terem que deixar a sua terra. E no exílio da Babilônia, por volta do ano de 589 a.C., aconteceu uma grande destruição, e a partir disso o templo de Salomão, o glorioso templo de Salomão, foi destruído. Ora, quando o templo de Salomão foi destruído, o lugar do culto, do sacrifício, já não existia. Os grandes de Israel foram deportados, já não estavam mais em Israel. E é nesse contexto que as sinagogas ganham força, porque se não existe mais o templo, se nós não podemos mais prestar culto, sacrifícios a Deus, em contrapartida, nós podemos, aqui, no nosso bairro, na nossa aldeia, nos reunirmos para escutar a Torá, escutar a palavra. Portanto, a sinagoga foi de elementar, essencial importância para a subsistência da identidade religiosa de Israel. A sinagoga é o lugar da palavra. E aí, traduzindo isso para a nossa realidade, é preciso, assim como aquele centurião, construir na nossa vida lugares da palavra. E essa palavra construir é muito significativa, porque construção, gente, não permite improvisação. Então, não basta um contato superficial, muito esporádico com a palavra. É preciso uma constância, é preciso um projeto. E o nosso querido, saudoso Padre Jonas nos ensinou isso na Canção Nova, né? A Canção Nova é fruto dessa construção. Padre Jonas construiu, nesse tempo, na Igreja do Brasil, nesse tempo, na história da igreja, uma sinagoga chamada Canção Nova, porque a Canção Nova, em primeiro lugar, é o lugar onde nós encontramos Deus a partir da escuta da palavra. Nos nossos documentos internos da Canção Nova, o Padre Jonas nos ensina isso, né? A Canção Nova nasceu da palavra de Deus. Isso porque lá no dia 12 de novembro daquele ano de 77, quando o Padre Jonas fez o chamado aos primeiros jovens, e aqueles 12 se levantaram, entre eles a Luzia, o que ele estava fazendo não era outra coisa que explicando o diário espiritual. Então, a partir disso, toda a motivação para que aqueles jovens dedicassem um ano da sua vida a Deus. Inclusive, nós celebramos os 48 anos do chamado ontem, né? Ô, saudade do Padre Jonas, né?
48 anos do chamado, 2 anos e 11 meses do nosso querido fundador, da Páscoa do nosso fundador. Inclusive, ontem eu fui agraciado de até sonhar com o Padre Jonas. Enfim. Pois bem, o Padre Jonas, ele fez bem isso. Ele construiu um lugar da palavra, que é a Canção Nova. E eu, particularmente aqui dando meu testemunho, sou muito grato a isso. Com os meus 15 anos de idade, quando eu vim lá de Itaúna, inclusive quero deixar um beijo para minha mamãe Terezinha, que eu tanto amo. Ela construiu um lugar da palavra para mim, na minha história, na minha educação. Quando eu vim na Canção Nova pela primeira vez, com meus 15 anos, vim com meu amigo Jonas, que não é o Jonas da Bíblia, é um amigo que foi o meu catequista, professor de crisma, hoje meu padrinho de casamento. Eu queria levar uma lembrança da Canção Nova, porque eu vim e fiquei encantado com esse lugar. Fiquei impactado quando eu vi na Canção Nova, era aqueles acampamentos com tema de santidade, o Padre Jonas pregando com todo o vigor. E eu, aquele jovem de 15 anos, encantado, queria levar uma lembrança para minha casa da Canção Nova. 15 anos, né? Cheguei lá no Davi, olhei as coisas, olhei meu bolso, né? Duro que só. Qual que era o livro mais barato que tinha lá no Davi na época? Um livrinho pequenininho chamado A Bíblia Foi Escrita para Você. Eu falei, vou levar esse livro aqui, né? O que dá para pagar, né? Na época era 2 e pouquinho o livro. Levei. Quando eu cheguei em casa, que eu abri aquele livro, meu Deus, não conhecia quem era Padre Jonas direito, não sabia dessa questão de comunidade na Canção Nova. É um livro de receita, parece, ensinando a ler a Bíblia. Que negócio estranho. Só que aí eu fui lendo o livro e que interessante isso. E ali, com meus 15 anos de idade, falei, vou fazer esse diário espiritual. Na época, né, não tinha tanta ocupação assim, só estudava. Então, comprei um caderno de 20 matérias e comecei lá, 2 horas por dia lendo a Bíblia, fazendo diário espiritual. E 1 ano eu li a Bíblia toda ali com o Padre Jonas, ali com o diário espiritual. E, gente, que riqueza. Toda a minha vocação, tudo que Deus construiu foi a partir dessa experiência da palavra. Assim como a Canção Nova nasceu da palavra, a minha vocação nasceu da palavra também, mas a sua vocação, ela nasce e ela renasce da palavra. Talvez você que é casado, você que é casada, está vivendo um momento de desgaste, um momento de muita frustração no seu casamento. Quero lembrar para você que o casamento, ele é uma instituição a 3. Você, o seu esposo, você, a sua esposa e Deus. Se você não tiver contato com a palavra, essa instituição, ela está defasada. Então, talvez antes de você buscar ajustar as coisas com seu esposo, com seu cônjuge, você precisa ajustar as coisas com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Meus irmãos, assim como o centurião, então, nós somos chamados a construir a nossa história o lugar da palavra. Falei da minha esposa Luana, a minha querida e linda Luana. E aí, quando eu preparava isso, eu lembrava de um fato bem curioso. No Dia dos Pais desse ano, eu acho que no mundo inteiro eu fui o pai que ganhou o presente mais único. A Luana me deu de presente um genuflexório. Algum pai já ganhou isso, gente? Um genuflexório. E aí, indiretamente, eu brinquei com ela. Meu amor, você está dizendo que eu preciso rezar mais, porque, né, um genuflexório para ajoelhar? E aí ela lembrou, não, lembra que a gente quer, na nossa casa, construir o lugar central como lugar da palavra? A gente sempre teve esse objetivo, desde que a gente namorava, então é para ornar mais ainda a nossa sala. Ornar a sala como genuflexório, parece algo meio assim diferente, né? E de fato, na minha casa, quando você entra na sala do nosso apartamento ali, em vez de você encontrar a televisão, que normalmente era assim, no antigo apartamento, a gente fez uma nova disposição. Na primeira parede, a gente colocou ali um papel de parede, colocou uma iluminação, um crucifixo. A gente encontra o lugar da palavra, o lugar que visibiliza a nossa fé, que visibiliza o nosso valor. A educação dos nossos filhos, então, passa por esse lugar central na nossa casa. E aí eu pergunto para você, não estou me colocando como exemplo, né? Essa é apenas uma partilha aqui, e não estou dizendo que você tem que fazer isso na sua casa, aqui não é nada de legalismo, mas de forma prática, existencial. Você constrói lugares da palavra no seu dia a dia? Constrói lugares da palavra na sua casa, na educação dos seus filhos, por exemplo? O Papa João Paulo II, ele tem uma frase que me desafia muito, que ele fala assim: o melhor jeito de educar os nossos filhos na oração e de ensinar os nossos filhos a rezar é que eles nos vejam rezando. Então, o melhor jeito não é eu sou teólogo, né? Eu vou ensinar meu. Vem cá, Tomás de Aquino fala sobre isso. A grande mestra espiritual Teresa d'Ávila fala isso. Não. O melhor jeito que meu filho tem para aprender a rezar é ele me vendo rezar. Ai, que gostoso que é quando você vê que
a gente, de alguma forma, com as nossas misérias, a gente consegue transbordar isso para os nossos filhos? Esses tempos para trás, a gente estava na cozinha, eu e a Luana, e a gente tenta, depois do lanche da noite ali, rezar o terço. E se está muito corrido, pelo menos rezar um mistério com o nosso filho, com os nossos 2 filhos. E aí aconteceu que a gente estava distraído, conversando alguma coisa, aí o Tobias, 1 ano, na época estava com 1 ano, 9 meses, 10 meses, começou a me puxar, papai. Aí, o que foi, filho, né? E aí ele me levou para a sala, e ele, gente, ficou na frente do crucifixo ali, onde a gente reza todo dia, e ficou lá assim, com a mãozinha posta. Que emoção, que coisa linda, gente, ver isso. A sementinha está sendo plantada no coração do meu filho. O lugar da palavra está sendo expresso concretamente. Não estou dizendo que a gente é exemplo, é apenas um testemunho aqui. Pois bem, meus irmãos, hoje então esse centurião nos ensina que nós só vamos alcançar as graças que precisamos, que nós só vamos ser surpreendidos pelos milagres que Deus tem para conosco, quando a nossa fé for mediada, quando a nossa fé for marcada por essa experiência da palavra. E como encontrar a palavra no nosso dia a dia? Uma das formas é a gente programar esse encontro. O Padre Jonas nos ensinou a fazer o estudo bíblico. Diariamente, a gente separa um tempo, e é separar mesmo, às vezes tem que cavucar o tempo, né, Inácio? Tem que cavucar o tempo, porque correria com o filho, às vezes está cansado. A gente separa o nosso tempo para ter esse encontro diário, de conversar com o nosso Deus. O Padre Jonas fala para a gente que o momento da palavra é o ápice da nossa intimidade com Deus, porque nós não somente falamos com Deus, mas também o escutamos. E a amizade não é essa experiência de falar e escuta, de troca? Na palavra de Deus nós temos isso, gente. Não é somente eu que falo, porque uma fé marcada somente por eu falar, e apresentar a Jesus as minhas necessidades, e apresentar a Jesus aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, gente, me desculpa, isso pode ser uma fé egoísta. Isso pode ser uma fé instrumentalizada, onde Deus não é o grande Deus, meu Senhor. Ele é apenas um instrumento para que eu alcance os meus projetos, as minhas necessidades. E a palavra nos ajuda então a purificar, a desinstrumentalizar a nossa fé, porque numa vida de oração marcada por esse diálogo com a palavra, eu falo, mas eu escuto também, eu também recebo as direções de Deus, eu também recebo aquilo que são as orientações, aquilo que são as moções de Deus que vem pela palavra, através do Espírito. Então, hoje, meus irmãos, nessa quinta-feira de adoração, o Senhor te convida a renovar a sua experiência e o seu amor à palavra de Deus. Aquele centurião, ele encerrou, vamos dizer assim, ele terminou o seu encontro com Jesus ali, quando Jesus estava indo ao encontro da sua casa, falando assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo ficará curado. Veja a fé que aquele centurião tinha. Hoje, eu quero dizer que basta uma palavra de Deus para que essa realidade sua seja curada, transformada, seja visitada por Deus. E é isso, Senhor, que nós queremos pedir. Assim como todos os dias na Santa Missa, em toda a Santa Missa a gente reza: eu não sou digno que tu entres na minha morada. Hoje, Senhor, nós sabemos da nossa indignidade, assim como aquele centurião. Quantas vezes nós nos comportamos como pagãos, pessoas que não têm fé. Mas, Senhor, para além daquilo que é o nosso demérito, o nosso não merecimento, nós pedimos que a sua palavra venha nos visitar, que o Senhor sopre pela sua palavra essa conversão, que esse irmão que luta contra o pecado agora, que não consegue sair do vício da pornografia, que não consegue sair do adultério, que a sua palavra seja a força que ajude esse irmão a ser resgatado das trevas, que a sua palavra, Senhor, seja essa substância, essa força que ajude essa mulher, essa pessoa a dar o perdão que tem minado a alegria dela. Que a sua palavra nos encoraje, Senhor, a assumir a nossa vocação com radicalidade. Que a sua palavra, Senhor, venha curar o nosso coração.